Olá, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, espero que sejam todos bem animados para mais uma aula. Hoje eu tô aqui com uma proposta diferente. Hoje a minha conversa é com os pais, com os familiares, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do trabalho que a gente realiza na creche com as crianças, a importância do desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, para que mais adiante diversos conteúdos possam ser agregados, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho só da importância da educação infantil, tá? E hoje o tema que eu trago para vocês é psicomotricidade. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre ela, a importância e quais as funções dela na vida e no desenvolvimento da criança, tá? Trouxe aqui minha colinha, porque ninguém é perfeito, né? Mas a gente também vai se adaptando sempre na medida do possível. É sempre um momento de aprendizado, esse momento histórico que todos nós estamos vivendo. Eu acho que é importante ressaltar para vocês que é um momento de aprendizagem não só para vocês, para as crianças e para as famílias que agora têm que trabalhar com as crianças em casa, mas também é um momento de aprendizagem para nós, professores. Nós também aprendemos a utilizar novas ferramentas e aprendemos e temos aprendido a trabalhar de uma forma diferente do que o que era habitual, né? Então, só para meio que justificar assim, para vocês minha colinha aqui, que eu já trouxe um conteúdo bem interessante, eu preciso dessa ferramenta aqui, tá? Vou começar falando para vocês sobre a psicomotricidade, o que é. A psicomotricidade é o tudo que engloba a criança, né? O desenvolvimento dela. Psicomotricidade é basicamente tudo que diz respeito ao desenvolvimento da criança, é um desenvolvimento num todo. E o que seria esse todo, né? O todo é a criança que diz respeito ao afetivo, ao motor e o cognitivo. Então, psicomotricidade é isso, é o desenvolvimento amplo e global da criança, que é o afetivo, o motor e o cognitivo. E aí eu vou explicar para vocês agora item por item. O desenvolvimento afetivo diz respeito ao quê? Ajudar a criança a se sentir feliz, desenvolver a autoconfiança da criança, trabalhar a autoestima da criança e desenvolver o respeito para com ela e para com o próximo, tá? Às vezes a gente acha que não é um aspecto tão importante para a vida de um ser humano, ele desenvolver afetividade, autoestima e respeito. Mas sim, é importante não só para a vida, mas também para ela aprender a agregar conhecimentos, né? Primeiro a gente começa trabalhando o social, o afetivo, o emocional da criança e depois, adiante, a gente vai acrescentando conteúdos. Cada conteúdo sempre com a sua importância, né? Na educação infantil a criança faz o quê? Colore, pula, corre, canta, mas isso também é de suma importância para o desenvolvimento da criança, é o início do desenvolvimento da criança, que como eu falo, mais adiante virão outros conteúdos, então é primordial a criança passar por essa fase de forma saudável, sempre sendo estimulada e explorada da melhor forma possível. O desenvolvimento motor é explorar os movimentos fundamentais, trabalhar a coordenação motora global, criar e desenvolver consciência corporal e as suas potencialidades. Vou tentar explicar para vocês de uma forma mais com uma linguagem não tão pedagógica para que vocês possam entender aí em casa a importância disso, desse trabalho e desse aspecto. Explorar movimentos fundamentais e trabalhar a coordenação motora global da criança é o quê? Trabalhar os movimentos do corpo, né? Coordenação motora fina, o movimento das mãos, espacialidade, lateralidade, a criança ter noção de espaço, ter noção do próprio corpo. Por quê? Para ela aprender a correr, brincar, desenvolver o corpo como um todo, né? E aí, a partir daí, ela aprende o quê? Quando ela já está com a coordenação motora, os seus movimentos globais mais desenvolvidos e aprimorados, né? Ela tem um movimento legal do corpo, um bom equilíbrio. A partir daí, a gente já pode começar a trabalhar movimentos mais finos, que seria o quê? Um colorir, pegar um giz de cera, né? E aí, qual que é a importância disso? Qual que é a importância desse trabalho? É importante, sim, né, a gente ter consciência de que, assim, a criança se desenvolve por etapas. E adiante, ela vai aprender o quê? Segurar num lápis, pegar num lápis para aprender a escrever. Então, são habilidades que são agregadas, acrescentadas, aprendidas pela criança passo a passo, tijolinho por tijolinho, para que adiante ela possa construir ali um grande castelo, ela ter um desenvolvimento bem rico.
O desenvolvimento cognitivo quer dizer, né, ali o cérebro da criancinha. Que seria o quê? Ensinar a criança a desenvolver o pensamento, encorajá-la na solução de problemas e conflitos, estimular a aprendizagem de conceitos essenciais. Então, vou novamente explicar para vocês numa linguagem mais simplificada. Ensinar a criança a desenvolver o pensamento, ensinar a criança, encorajá-la, estimulá-la a trabalhar o seu raciocínio lógico, a construção do pensamento, o pensamento crítico, que é basicamente o quê? Aquilo que, né, sempre que posso falo para vocês, que é o erro, né? Deixar a criança livre para a realização de diversas coisas na vida, na infância, numa brincadeira, num jogo, numa atividade, proporcionar que a criança erre, né? Para ela aprender a ter consciência daquilo. Eu fiz um determinado ato e me gerou um resultado falho, errôneo, né? A criança, a partir dali, ela constrói hipóteses, ela constrói pensamento, o raciocínio lógico, e como eu falo, isso é sempre muito rico para a criança. E, claro, muito importante. Proporcionar à criança conhecer e se reconhecer como ser capaz não apenas de aprender, mas como também de criar, pensar e questionar. Caminhar a parada para diante, caminhar com autonomia, que é basicamente que hoje a gente trabalha com a criança de mãos dadas, nós caminhamos juntos, né? É um trabalho de suma importância, porque adiante nós precisamos tornar no dia a dia, com tudo que a gente trabalha, estimula e desenvolve com a criança na escola, em casa e na vida, né, no âmbito social, né, o que a gente precisa ensinar para a criança é que, assim, hoje a gente dá os caminhos para elas, mas adiante elas terão que, né, caminhar sozinhas, de forma independente e autônoma, que basicamente é o quê? Hoje eu ensino uma tarefa para a criança e ela realiza com ajuda, com o meu auxílio ou com o auxílio de vocês, mas que adiante ela precisa aprender a realizar aquilo de forma autônoma, sozinha. E claro que isso é sempre um caminho contínuo e progressivo, né? Tijolinho por tijolinho, né? Aquilo que eu falo é aos poucos, com paciência, levando sempre em consideração que cada criança tem o seu tempo. Pessoas que têm uma boa integração da própria imagem corporal interagem de forma mais harmônica com o ambiente e tendem a ser independentes e esforçadas e definem seus objetivos de forma mais clara. Que quer dizer o quê? Uma criança e até mesmo um adulto, né, que tá bem com a própria imagem, tá bem ali com o seu consciente, tá de forma harmoniosa com os seus pensamentos, com os seus estudos, enfim, né? Isso tudo que eu falo assim também é autoconhecimento, né? Uma gestão própria. Uma pessoa que está em vida harmônica com todos os seus conteúdos, ela caminha melhor para a vida, né? Então, por que eu falo assim? A gente não trabalha só cognitivo, a gente trabalha afetivo e emocional também numa criança, principalmente na educação infantil, porque a gente também ensina para a criança educação emocional, que é aprender a lidar consigo mesmo, aprender a ter uma boa consciência da própria imagem, né? E isso é muito, muito importante mesmo. Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês, eu espero que vocês estejam conseguindo compreender, pelo menos um pouquinho, a importância do trabalho de tudo isso para a criança. Na educação infantil, exploramos conceitos básicos, primordiais para a formação de ser humano, conceitos que adiante serão necessários para que a criança possa adquirir novos conhecimentos ao longo de sua vida escolar. É aquilo que eu falei um pouquinho no início, né? Hoje a criança trabalha o corpo, trabalha espacialidade, lateralidade, depois a gente trabalha pegar no lápis, movimentos mais finos e delicados, porque adiante ela vai agregar esse conhecimento a um outro conhecimento. Ela vai aprender a colorir, ela vai aprender a pegar no lápis para escrever, ela vai aprender a ler. Então, para ela aprender coisas, não digo maiores, mas com importâncias diferentes na vida escolar dela, ela precisa primeiro trabalhar a essência, o essencial para o desenvolvimento, né? Que o desenvolvimento começa ao nascer e vai até ao longo da nossa vida, né? Mas isso tem que ser trabalhado por etapas. Então é muito importante a gente nunca pular elas, né? Precisam ser todas trabalhadas com importância e a devida atenção. Vou falar para vocês agora um pouquinho de lateralidade. A lateralidade é primordial para aprender a ler e escrever. Antes disso, lá na educação infantil, a criança descobre qual o seu lado dominante, qual mãozinha utiliza para colorir. Após, aprende a manipular materiais, trabalha a coordenação e o movimento das mãos e um dia pega no lápis para aprender a escrever.
né? Essa questão da lateralidade, olha que interessante. Na educação infantil, quando a gente trabalha a lateralidade, a gente sabe que assim, existe o destro e o canhoto, né? E tem crianças que têm a lateralidade cruzada, porque assim, a lateralidade, ela tem um lado de dominância no corpo da gente. Por exemplo, uma pessoa que é destra, ela tende a ter mais habilidades, explorar mais, né, o lado do corpo da mão que ela escreve. Ela, consequentemente, enxerga melhor de um lado, escuta melhor de um lado, né, e a lateralidade é isso. A gente precisa descobrir a dominância do corpo da criança. E quando a gente trabalha isso na educação infantil, a gente trabalha justamente isso. Imagina uma criança, por exemplo, chegar lá no fundamental e aprender a fazer coisas mais complexas, como memorizar, se alfabetizar, aprender a fazer contas, quando na verdade ela ainda não conhece nem a dominância do próprio corpo, né? Ela ainda não sabe direito qual mão ela utiliza, qual lado do corpo dela ela possui mais habilidade para correr, qual pé ela tem mais equilíbrio, sabe? Porque isso é natural do corpo, a gente tem um lado de dominância mesmo. E a importância da lateralidade na educação infantil para o consecutivo da vida é a criança ter um domínio do próprio corpo. Para aprender a ler, é necessário domínio de ritmo, memória auditiva para reconhecer as fonéticas, que seria o quê? Por que a gente canta com as crianças, né? Por que a gente trabalha ritmo? Algumas músicas estão associadas a coreografias de mão e a criança tem que saber o ritmo, ela tem que acompanhar, ela tem que observar como isso é feito. Quando a professora levanta a mão, ela levanta também, e assim sucessivamente com todos os movimentos. Por que isso é importante, trabalhar com a criança? Porque isso é primordial na educação infantil, porque adiante, e esse trabalho de musicalização, de gestos, né, de coreografia e ritmo, trabalha a consciência de memorização, trabalha a memória auditiva da criança, explora o cognitivo, o pensamento, para que adiante ela vai utilizar todas essas habilidades que ela aprendeu ali naquele momento, naquele período da vida escolar na educação infantil, para aprender a ler e escrever, porque aprender a ler e escrever nada mais é do que memorização, né? E para ela reconhecer as fonéticas das sílabas, das palavras, das letras, ela precisa do quê? De memória auditiva. Então, tá aí, né, para vocês, porque é tão importante cantar com as crianças, né? Que nada mais é o brincar. Pular corda, correr, brincadeiras e atividades que exijam do físico da criança, explorar as habilidades globais da criança, tornam elas conscientes do próprio corpo. Este é usado para interagir com o mundo e aprender com suas experiências, para que adiante ela possa interagir e socializar de maneira segura de si, aprender a se orientar no espaço e interagir com objetos e materiais. Por que é importante a criança aprender a pular corda, correr, brincar também de forma segura, né? Porque quando ela corre, ela brinca, ela explora o espaço, ela aprende a explorar o ambiente de forma segura, ela aprende a socializar de forma segura, né? A criança cria habilidades sociais, estabelece vínculos. Por que isso é importante, né? Isso a gente trabalha, sabe de que forma? Até mesmo quando a gente deixa a criança brincar com outras crianças de forma livre, né? Apenas com aquele olhar de supervisão e orientação, porque a gente sabe que criança, né, briga e etc, mas também brinca ali o tempo todo, né? Por que é importante também a gente deixar a criança solta, vamos por assim dizer? Imagina quando ela chega no EMEI, né, aquele espaço tão maior, aquela quantidade maior de crianças. Imagina como talvez não deve assustar um pouquinho a criança, né? Então ali no SEI, na educação infantil, a gente já trabalha a socialização da criança, a gente já ensina a criança a autonomia de explorar todos os espaços e estabelecer os vínculos dela, fazer amigos, conversar, criar pontes de amizade, né? Isso é muito importante para a vida. Brincar com os pés no chão ou na areia, rastejar, ajoelhar e percorrer. A sensibilidade dos pés é essencial para desenvolver o equilíbrio da criança, pois quanto mais ereta, mais coordenados serão seus movimentos. A criança brinca, né? Eu particularmente sempre gostei de deixar muitos meus alunos brincarem descalço. Se tiver calor, vamos molhar um pouquinho o pé, vamos andar um pouquinho pelo parque descalço, vamos explorar as texturas que tem no chão da escola. A gente tem um piso um pouquinho gelado, a gente tem um piso mais emborrachado, a gente brinca pelo parque que o chão é um pouco mais áspero, né? Porque trabalhar também, explorar o pezinho da criança é muito rico, né? Porque assim, isso desenvolve o equilíbrio da criança que tá no pé. Então é muito bom deixar ele livre, exposto, deixar a criança explorar bastante também as sensações que o pezinho dela leva para ela. Porque o pé, né,
vai dar segurança para ela para se manter pé firme e aí, consequentemente, os movimentos dela ficam mais seguros de si. Uma criança mais ereta, ela é mais segura de si não só nos movimentos, mas a posição dela também de estabelecer vínculos. Noção de tempo, distinguir o ontem do hoje, pequenas noções de tempo e espaço. Para isso, eu coloquei aqui como exemplo a culinária. A culinária é muito interessante para a gente trabalhar questões de tempo, agora, depois, com a criança, né? Que também é um conceito básico para a vida, né? A criança precisa aprender o que é agora, o que é depois, hoje, amanhã, já passou, ainda, o que ainda vem, né? E a culinária é bem legal pra gente trabalhar isso. A gente costuma trabalhar isso muito na escola. Eu acredito que vocês em casa também, deixar a criança participar, né, da confecção de um bolo, né, preparar a massa, pôr no forno, o tempo que ela espera para aquilo ficar pronto, o tempo que ela espera para esfriar, né? Isso ensina de uma forma bem bacana para a criança uma noção de tempo. Autoestima, induzir a confiança em si mesmo, valorizar a autoestima da criança, comunicação e interação social. A gente tem que sempre trabalhar a autoestima da criança, induzir, mostrar para ela que ela é capaz, mesmo que ela erre, né? E mostrar para ela que isso é importante para ela errar também, porque a criança tem que aprender a lidar com perdas também, né? Ela tem que aprender a lidar que nem sempre ela vai conseguir realizar da forma certa, que nem sempre ela vai conseguir agir da forma certa. É ensinar a criança a lidar consigo mesma, né? E sempre valorizando a posição dela e a pessoa que ela é nesse mundo, que ela é única, que ela é um ser totalmente individual, ela é especial porque todos somos diferentes e ela é diferente de todos, que é o que torna ela mais especial, que somos todos especiais, independente de erros e acertos. Bom, agora acabou minha colinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido bem a importância do trabalho da psicomotricidade para o desenvolvimento da criança. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula, que hoje foi para vocês, familiares, os pais, as mães. E adiante vou trazer complemento, né? Vou estar dando continuidade nesse conteúdo para vocês, conforme o decorrer das semanas, o andar das coisas. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou talvez algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês, né, que eu fale de forma mais detalhada para vocês, que eu talvez até ensine, né, porque todos somos leigos de alguma coisa, não existe ninguém nesse mundo que sabe de tudo, né, e também não teria graça, a gente tá aqui nesse mundo para aprender mesmo. Se tiver algum assunto que vocês queiram aprender, qualquer coisa, eu vou ficar aberta a sugestões, aí vocês me falam nos comentários e nós vamos interagindo. Espero que vocês tenham gostado e hoje a nossa aula foi essa. Querida professora.